Olá, gente boa. Fim de semana, sábado, domingo, não vem notícia ruim de Brasília, coisa boa. Fim de semana não vem notícia ruim de Brasília. Segunda, terça, quarta, quinta, e às vezes até sexta, eles abrem a sua usina de besteiras, trazendo preocupações, aumentando o cardápio das nossas preocupações. Mas fim de semana nós estamos de folga. E casualmente na semana passada aconteceu algo curioso. Um deputado federal do PT, inesperadamente, traz uma notícia que tudo tem para ser vista como uma notícia boa. Disse ele que esse Congresso não aprovará as pautas progressistas. E não vai aprovar mesmo, porque os nossos parlamentares podem ser lenientes em tudo, a maioria deles, podem tolerar qualquer coisa, podem vender seus votos, podem entregar-se ao governo, podem contrariar o voto dado a eles por seus eleitores, que os elegeram para representar uma determinada linha de atuação em relação aos partidos da esquerda, deixar isso para depois, deixar para o lado, por interesses pessoais ou colegiados do partido. Mas, quando se trata de questões relativas a princípios e valores, à cultura nacional, a temas essenciais, visão de mundo, de história, de amor ao Brasil, de visão de pessoa humana, de sociedade, de Estado, de política, de direitos de propriedade, de família, de respeito à inocência das crianças, à educação. Quando chega nesses assuntos, o eleitor brasileiro fica atento, valorizando aquilo que tem mais valor. Aí ele não dorme no ponto, ele fica observando o comportamento dos políticos. E os políticos sabem disso. Começam as manifestações, começam a chegar as mensagens aos gabinetes dos congressistas. Então eles não aprovarão mesmo aquilo que a esquerda tanto gostaria, de aproveitar este período de poder que tem, no exercício da presidência, com a maioria constituída dentro do parlamento, para aprovar estas pautas. Não passarão, como diria a passionária durante a Guerra da Espanha. Não passarão. E ele estava, então, aborrecido com isso, e eu pensando, isto é tarefa agora que fica para aquela terceira casa legislativa criada pela prática institucional brasileira, que hoje tem 3 poderes legislativos: a Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal. E é assim que vem sendo. E não é de hoje, não começou agora com esse governo, não. Esses assuntos entram para a pauta do Supremo, e o Supremo delibera a revelia do Congresso. Como agora, recentemente, a última iniciativa é a extinção do marco temporal e toda a confusão que vem aí para ser enfrentada pela sociedade brasileira em relação ao direito de propriedade da terra no Brasil. Confusão sem fim se o Congresso não der um jeito nisso. Estamos vivendo dentro dessa realidade. E também na semana passada, a ministra Rosa Weber, encerrando seu mandato como presidente supremo, com o pé na porta de saída por aposentadoria do Supremo, deixa esta péssima recordação e lembrança de sua trajetória com o seu voto a favor, da descriminalização do aborto no Brasil. Ela é a favor do aborto. Não há argumento no mundo que a convença. E quis sair deixando esta marca na sua história e na sua trajetória, que foi um calhamaço de 100 e tantas páginas, defendendo esta posição para que o assunto seja debatido em sequência pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não tem mandato popular para decidir matéria de tamanha gravidade. Não tem mandato popular.
E não venham com a alegação de que é uma omissão do Congresso que não vota isso. Não vota porque não quer votar. Ora bolas. Não obrigado a votar. Não votar é uma decisão, é uma deliberação. Essa DIN foi apresentada pelo PSOL, pelo que li. O PSOL é um partido com representação insignificante dentro do Congresso Nacional, atravessa a rua e entra na terceira casa legislativa do país, pedindo que deliberem esse assunto. O PSOL apresentou o projeto, tem o apoio dos partidos da esquerda, e não vai a plenário porque os autores do projeto saibam que não tem maioria para aprová-lo. Isto é uma deliberação deles de não apresentar e dos que deliberam que jamais aprovarão um projeto desses porque são contrários à descriminalização do aborto, porque respeitam a vida. E eu vou contar para vocês um fato. É fato, aconteceu. E é o espelho visível de uma realidade que não se pode desconhecer. Vou falar para vocês de Amelia Taylor. Procurem no Google esse nome, Amelia Taylor. Amelia com 2 L's. Amelia Taylor nasceu no dia 24 de outubro de 2007. Na 21ª semana de gravidez de sua mãe. Nasceu com 24 centímetros, pesando 284 gramas. 24 centímetros, 284 gramas. Cabia na palma da mão do médico que fez o parto. Um aborto espontâneo. A Amelia, agora, no dia 24 de outubro deste ano, completará 16 anos, no mês que vem. Ela é a imagem visível da humanidade do feto. Aquilo não é uma coisa, nunca foi desde a concepção. Aquilo é um ser humano num determinado estágio de seu desenvolvimento. Não deixaria de ser o que é no momento em que saiu e coube na palma da mão, saiu viva na palma da mão do médico e se manteve viva. É um ser humano desde a concepção. E não seria diferente se fosse uma semana antes, quando talvez não sobrevivesse. E não seria diferente 2 semanas antes. Como não se tornou ser humano, a não ser o mesmo ser humano diferente, nas semanas seguintes, quando recebendo os nutrientes que antes recebia do útero da mãe, passou a receber no hospital que a atendeu. O mesmo ser. Assim como você, meu amigo, assim como você, minha amiga, é o mesmo ser humano que estava dentro do útero de sua mãe. O mesmo. Assim como você, hoje, é o mesmo ser humano que era ontem e no mês passado. Só que no mês passado era um mês mais moço. E no mês que vem será um mês mais velho. Não é diferente a situação do feto. Não é diferente a situação da Amelia. Agora, depois daquelas imagens que rodaram o mundo, deveria ser proibido negar a humanidade do feto. Tratá-lo como coisa. Não cabe. Isso é negar a humanidade do feto em qualquer instante da gravidez, depois da concepção. Para usar a palavra usada em outras circunstâncias pelo ministro Alexandre de Moraes, é negacionismo. Negacionismo de uma realidade, negacionismo de um fato. É terraplanismo, é atraso científico, desconhecer um dado de evidência.
Negacionismo, terraplanismo. O voto da ministra Rosa Weber é um voto negacionista e terraplanista. Não acontece nada a partir da concepção para que aquele ser que ali adquire a vida deixe de ser aquilo que virá a ser. Se não houver uma intervenção, matá-lo é matar um ser humano. Impossível negar isso. Espetar-lhe uma agulha para que o seu coração pare de bater e depois arrancar esse ser aos pedaços. Dizer que isso não é um crime. Vender como sendo algo absolutamente normal e um direito de alguém é de uma gravidade impressionante. Então me digam, mas a mulher é dona do seu corpo. Sim, é claro que é. Mas não é dona do corpo do outro, porque o outro é dono do seu corpo. Aquele outro ser que está dentro da mulher também é dono do seu corpo. Essa é uma visão, me surpreende que essa visão venha da esquerda, porque esta é a visão mais primitiva do direito de propriedade, mais absurda do direito de propriedade. É fazer qualquer coisa com aquilo que considera como sendo seu. É fazer qualquer coisa com aquilo que é do outro. Só porque está sob seu poder. Vejam o quanto isso é moralmente grave. Descriminalizar isso. Mas os motivos são fortes. Aí eu posso entender o sofrimento moral, as dificuldades. Como entendo? Como entendo? Não é fácil a decisão. Mas motivos, primeiro, não são razões. Motivos são apenas explicações, motivações para cometer um crime. E todo criminoso, todo crime é praticado com algum motivo. Não é um motivo que vai isentar a culpa. Vai apenas servir como atenuante ou agravante, porque o crime se realiza no ato praticado. Eu não posso deixar de defender a vida, principalmente depois de ter visto as imagens da Amília, na palma do médico. Aquilo não é uma coisa, aquilo é uma pedra no caminho dos aborteiros, dos abortistas, que querem a chacina das crianças para servir aos piores objetivos, aos piores objetivos. Pense nisso, meu amigo. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta, não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o Brasil e o livre de todo o mal e que o aborto não seja normalizado, institucionalizado no Brasil.